Olá, bom dia e bem-vindos ao webinar de lançamento da revista de Tendências Turismo 22. Esta é a 16ª edição de um projeto lançado em 2007 pelo IPDT. O meu nome é Daniela Rodrigues, sou diretora de comunicação do IPDT e editora da revista Turismo Em. Para nos dar a conhecer um pouco mais deste projeto, temos connosco o professor Jorge Costa, presidente do IPDT, a quem dou desde já as boas-vindas. Bom dia, professor. Olá, bom dia, Daniela. Bom dia. Manter um projeto editorial ao longo de 16 anos é um grande motivo de orgulho. Como é que surge esta revista? Daniela, eu começava antes só uma breve nota para agradecer a todos os presentes, a todos os participantes, e também um agradecimento especial à Senhora Secretária de Estado por, mais uma vez, nos brindar com a sua presença, neste caso, no encerramento deste webinar. E também agradecer aos nossos convidados da mesa redonda, que connosco irão debater os temas centrais tratados na Turismo 22, o Dr. Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura da Madeira, o Dr. João Fernandes, Presidente da Turismo do Algarve, o Dr. Luís Pedro Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal, e o Dr. Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro de Portugal, aos quais também envio o meu abraço e o agradecimento profundo pela presença contínua nas nossas iniciativas. Uma nota também para o Dr. Silva Carvalho, da Sol Verde, que por motivos de última hora não pôde juntar-se a nós, mas que sei que nos irá acompanhar daqui a mais algum tempo, e que tem sido a Sol Verde e o Dr. Silva Carvalho, de facto, parceiros de há muitos anos em várias iniciativas do IPDT. Relativamente à pergunta que me coloca, e sem dúvida que manter um projeto editorial ao longo de 16 anos é motivo de muito orgulho para mim e motivo de muito orgulho para a equipa do IPDT, a quem também quero, enfim, agradecer toda a dedicação ao longo destes 20 anos de projeto e 16 de revista. Bem, mas para vos dizer um pouquinho mais sobre a revista, eu teria que ir à criação do IPDT há 20 anos atrás, como disse, e falar um pouco sobre aquilo que foi a visão e a missão da criação do Instituto de Planeamento e Desenvolvimento do Turismo. O nosso objetivo, na altura, e que se mantém, é efetivamente de criarmos conhecimento de qualidade e, acima de tudo, divulgá-lo num formato que seja fácil de utilizar, que seja útil aos decisores do turismo nacional e também a estudantes que se dedicam a este setor de atividade tão apaixonante como é o turismo. E, de facto, com base nisto e sentindo a necessidade de uma revista, de um meio que pudesse anualmente trazer ao mercado novas perspectivas, explorar temas que não apenas temas de moda, mas acima de tudo temas que são estruturantes para o desenvolvimento do turismo em Portugal e no mundo, nós criamos o Turismo em 2007, depois de alguns anos de reflexão e de maturação do projeto, e posso-vos dizer que terá sido talvez 4 a 5 anos de maturação até lançarmos o Turismo e felizmente que o fizemos porque ele continua no mercado com um sucesso crescente a cada ano e a cada edição que nós lançamos. Então, o que é que podemos esperar da edição deste ano, professor? A edição deste ano é uma edição, enfim, de grande profundidade de análise. Nós quisemos pegar em temas, alguns temas que são falados há muito tempo no turismo, mas com a evolução do turismo nos destinos, com a própria alteração dos comportamentos de consumo dos turistas, naturalmente que temos que os analisar de outra forma. E para tal, nós fomos buscar novamente questões como a sazonalidade, porque quando falamos de excesso de turismo ou de overtourism, eu acho que nós deveríamos era olhar para as causas que muitas vezes estão subjacentes a estas situações. E a questão da sazonalidade, efetivamente, é um tema que nos preocupa bastante, que incorporamos em todos os trabalhos de consultoria e de investigação que o IPDT leva a cabo, principalmente na procura de soluções que permitam esbater essa sazonalidade. Este ano temos um
caderno especial dedicado a esta temática, que efetivamente julgo que vai ser do agrado dos leitores, porque fomos aos municípios nacionais analisar aquilo que é a sazonalidade em Portugal e, acima de tudo, apresentamos um conjunto de recomendações para que ela possa ser reduzida e, portanto, que o turismo possa ser muito mais disperso ao longo do ano, com benefícios para quem investe e para quem recebe. Também a questão da sustentabilidade nas suas várias vertentes, não podíamos deixar de tratar este tema, é um tema central hoje em dia, mas que na nossa ótica, e como tem vindo a ser muito bem desenvolvido por entidades como o Turismo de Portugal, a European Travel Commission, a WTTC, a sustentabilidade é muito mais do que a questão ambiental, que até aqui era a central que nos preocupava. Temos que olhar necessariamente para outras questões e, relativamente a esta questão da sustentabilidade, nós fomos também a tentar compreender, através de um estudo que levamos a cabo, o que é que se passa ao nível das novas métricas, ou seja, se mantermos a avaliação do sucesso dos destinos meramente centrada naquilo que são as métricas económicas e financeiras, das chegadas de turistas, de receitas, se não nos está a deixar de parte questões importantíssimas, como, por exemplo, a satisfação dos residentes, a interação com os turistas, o contributo dos turistas para a redução da sua pegada carbónica, enfim, todo um conjunto de novos temas que têm vindo à luz e que nós quisemos, juntamente com as nossas entidades regionais de turismo, compreender e que partilhamos aqui essas mesmas descobertas, digamos assim, em termos daquilo que foi o estudo que fizemos. Portanto, são alguns dos temas que nós trabalhamos profundamente nesta revista, que, sem desprimor das edições anteriores, e nós tínhamos naturalmente que o fazer, tínhamos que melhorar, tínhamos que trazer coisas novas e novas abordagens, e eu julgo que a edição de 2022 faz exatamente essa ponte e aprofunda temas de forma bastante interessante. Professor, na sua opinião, então, qual é a pertinência e relevância dos temas escolhidos nesta edição? Bom, a pertinência é total, é muita, e a prová-lo também estão os especialistas que nós convidamos para connosco refletir sobre estas temáticas. E posso partilhar com os nossos participantes que nomes como o Richard Butler, John Bowen, Alfonso Vargas, que eu julgo que está connosco também aqui a assistir ao webinar, Peter Tarlow, Rita Marques, a Secretária de Estado, Luís Araújo, na ótica quer do Turismo de Portugal, quer da European Travel Commission, são apenas alguns dos nomes que connosco refletem sobre estas temáticas e sobre a necessidade de nós avançarmos para um novo paradigma de desenvolvimento do turismo. Um paradigma muito mais inclusivo, um paradigma muito mais de desenvolvimento positivo do turismo e que efetivamente não nos leve de volta às dificuldades que nós estávamos já a assistir em finais de 2019 por desequilíbrios no crescimento do turismo, que muitas vezes, em vez de contribuir para o bem-estar das comunidades, criava-lhes problemas de excesso de concentração, por exemplo, e que estas novas abordagens necessariamente têm que ter em conta para um novo modelo de desenvolvimento. E, portanto, a pertinência, como lhe dizia, é total e julgo que os leitores poderão, efetivamente, depois partilhar connosco as suas opiniões, confirmando ou infirmando aquilo que são as nossas perspectivas para a edição deste ano. Professor, sendo então estes temas tão pertinentes, prevê que sejam mais explorados pelo IPDT, por exemplo, sendo alvo de uma agenda própria? Sim, estes temas não são temas de moda, como eu dizia, são temas que nós temos vindo a acompanhar há mais de 20 anos, alguns deles, e que, a partir das ferramentas que temos desenvolvido no IPDT, seja através de seminários temáticos, seja através de publicações específicas, como os e-books que temos vindo a desenvolver, e, acima de tudo, o momento alto que nós temos todos os anos, que é a nossa Conferência Anual Internacional do Turismo. Nós queremos claramente explorar estes temas porque alguns deles ainda estão na sua infância, como é o caso destas novas métricas de avaliação do sucesso dos destinos. Foi um tema que nós avançamos na edição especial
da revista WHOT, World Hospitality and Tourism Themes, que coordenamos já há 6 anos esta parte. E essa edição especial este ano teve por base exatamente essa questão central, se estamos ou não à beira de um novo paradigma de desenvolvimento do turismo e de avaliação do sucesso dos destinos. Achamos que, efetivamente, esta é uma temática importante, porque está na base daquilo que há de ser uma nova estrutura de desenvolvimento do turismo, muito mais inclusiva, muito mais positiva, muito mais sustentável, porque a ideia é exatamente unir estas pontas e trazer de novo ao turismo a sua relação com o território, com as pessoas e com os visitantes. E, portanto, sem dúvida que este ano vai ser um ano muito importante para nós em termos de explorar estas temáticas, porque também, ao explorá-las, nós estamos a adquirir conhecimento que naturalmente repassamos depois aos nossos clientes através dos projetos de investigação aplicada e de consultoria que temos vindo a levar a cabo e de forma muito, muito vincada, nomeadamente junto dos municípios nacionais, embora tenhamos clientes, enfim, de outra tipologia também, que muito nos apraz referir. Muito bem, professor. E relativamente ao barómetro do turismo, que resultados é que gostaria de ressalvar da edição deste ano? Bom, o barómetro, como os nossos participantes sabem, é um projeto que nós lançámos já em 2006 e, portanto, é uma ferramenta única de prospectiva que temos no IPDT. Mais de 170 decisores do turismo nacional, 3 a 4 vezes por ano, participam nos nossos inquéritos. A edição que este ano preparamos para sair juntamente com a revista Turismo 22 tem algumas novidades muito interessantes. Eu destacaria, para não abrir completamente o leque aqui daquilo que é a revista, e neste caso em particular o barómetro, eu destacaria a primeira pergunta e as respostas a essa primeira pergunta, que tem a ver com o índice de confiança que o setor do turismo tem enfim, no próprio turismo nacional. Portanto, o nosso painel, a confiança que tem no setor do turismo em Portugal. E posso dizer que em 100 pontos, o painel dá 81 pontos de positividade, digamos assim, no que respeita à sua confiança no setor do turismo. E se formos atrás, e como eu referia, desde março de 2006, que nós não escutamos o painel relativamente a estas questões, temos que ir a janeiro de 2019 para ter um valor tão elevado como este que atingimos agora em março de 2022. Portanto, tendo em conta o perfil do painel, a sua experiência e os especialistas que o integram, é um dado muito importante a reter, este grau de confiança que voltou a crescer no pós-pandemia e que de facto nos mostra que há uma expectativa muito grande e um acreditar muito forte naquilo que o turismo vai continuar a ser no nosso país, e as estatísticas do INE já o têm vindo a demonstrar, nomeadamente com os resultados que atingimos na Páscoa. Portanto, julgo que, mais uma vez, como em setembro de 2020 nós prevíamos no IPDT, com o e-book que lançámos nessa altura, que a retoma e a ultrapassagem dos valores de 2019 poderiam acontecer já este ano, e, efetivamente, os valores aí estão para o provar. Portanto, sem dúvida que o barómetro tem revelações muito importantes que vale a pena consultar. Muito obrigada por este desvendar do véu, professor Jorge Costa. E então, agora é chegado o momento de ficarmos a conhecer a revista de tendências Turismo 22. Fiquem atentos ao vídeo que se segue.
Portanto, a revista está disponível a partir deste momento para aquisição no website do IPDT em 2 versões, papel ou digital. Até ao dia 10 de junho temos também em vigor uma campanha de lançamento que inclui a oferta da edição digital a quem adquirir a versão impressa. Para usufruir desta oferta, basta clicar no link que surge no ecrã neste momento. E agora, para uma análise mais profunda dos temas que integram o Turismo 22 e os seus impactos, temos connosco Eduardo Jesus, Secretário Regional de Turismo e Cultura da Madeira. Bom dia. João Fernandes, Presidente da Turismo do Algarve. Bom dia. Luís Pedro Martins, Presidente da Turismo do Porto e Norte de Portugal. Bom dia. Olá, bom dia. Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro de Portugal. E a moderação ficará a cargo de António Jorge Costa, Presidente do IPDT. Bom dia a todos. Olá, bom dia. Muito obrigado pela vossa presença e pela vossa disponibilidade também. Farei uma breve nota só introdutória e depois iríamos às nossas questões e, como acordamos, faremos isto em mesa redonda, com uma ronda de questões para que todos possamos ter a nossa intervenção e, acima de tudo, partilhar com os nossos participantes, são cerca de 400 já neste momento, e que vos posso dizer que temos participantes desde a Finlândia, Espanha, Alemanha, Angola, Cabo Verde, São Tomé, e muitos, enfim, amigos que nos seguem já há muito tempo, aqui nomeadamente no continente e nas nossas regiões autónomas. Dizer-vos que, para iniciarmos esta conversa, e com uma breve contextualização, enfim, ao fim de 2 anos, desde o início da pandemia, de facto, muita coisa mudou no turismo, como nós sabemos, e como vocês, no terreno, muito bem o têm acompanhado e têm trabalhado no sentido de ultrapassarmos e de voltarmos mais fortes a este setor, enfim, que nos apaixona, que é o setor do turismo. Os dados mais recentes também são muito positivos, como eu dizia há pouco. Este deverá ser, eu tinha aqui poderá ser, mas eu acho que deverá ser o ano da retoma e mesmo, eventualmente, o ano da ultrapassagem dos valores de 2019. Ou seja, estes valores que nós tivemos, nomeadamente agora na Páscoa, mostram que o turismo, como setor de atividade, não só conseguiu resistir, mas voltar mais forte para, de novo, ocupar o lugar que sempre teve, este lugar dinâmico de recuperação nas regiões, nos países, e de facto onde Portugal tem tido um papel de destaque. E é sobre esta vontade de melhorar, de inovar, que nós queremos refletir convosco nesta manhã, relativamente aos temas que falei há pouco, mas também aos vossos textos, porque há pouco eu não referi, mas os nossos convidados desta mesa redonda também têm os seus textos de opinião no Turismo 22, e é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho também, com o objetivo de contribuir para esta reflexão e de, com os nossos participantes, partilhar um pouco mais da visão de cada uma destas nossas regiões. Eu iria começar com o Eduardo. Eduardo, muito nesta temática que eu há pouco abordava, que é a questão da sustentabilidade, é público que a Madeira abraçou recentemente este desafio de certificar a região autónoma da Madeira como um destino turístico sustentável e naturalmente com um objetivo muito grande de manter e melhorar a competitividade. Que desafios e oportunidades é que se colocam ao turismo da Madeira no curto e médio prazo e como é que esta certificação pode contribuir para potenciar essa presença da Madeira como um destino turístico de referência internacional? Olá, bom dia. Queria, antes de mais, agradecer ao Jorge e ao IPDT este convite. Queria, naturalmente, mandar um abraço ao João, ao Luís e ao Pedro. É bom revê-los nestas coisas. Mas queria, acima de tudo, salientar o trabalho que o IPDT tem vindo a fazer. É uma instituição que tem deixado muito ao turismo, tem criado estas oportunidades de debate e reflexão, mas tem tido uma intervenção que é qualificada nestas matérias e por isso impõe-se desde o início, neste cumprimento, esse reconhecimento. Sim, a Madeira está a desenvolver neste momento o processo que visa a certificação da sustentabilidade.
Para nós será o culminar de um conjunto de práticas e procedimentos que algumas delas há muito tempo que já são uma realidade na região. Interessa agora reorganizar a forma como tudo se faz e definir um envolvimento que é bastante amplo e alargado no que diz respeito ao sector e não só, para que essa certificação possa ser tida como o nosso ambiente natural. Eu gostaria de deixar nota de que cerca de 2/3 do território da Madeira são reservas. Nós temos reservas marinhas, uma delas a mais antiga de Portugal. Este conceito da sustentabilidade está connosco há muitos anos. A preservação do ambiental também tem merecido, quer da parte da estratégia no que diz respeito ao turismo, um espaço próprio, mas também no que diz respeito a toda a condução da responsabilidade do ambiente e dos recursos naturais. Só para termos uma ideia, ainda este mês serão atribuídos a 49 hotéis aqui na Madeira o galardão da Green Key. E isto já acontece há muitos anos na região autónoma da Madeira. Portanto, isto significa que, além do processo em si, que para nós é entendido como uma evolução natural das coisas, nós vamos naturalmente tirar proveito da comunicação desta certificação, impulsionar aqui uma consciência que seja alargada e não fique apenas circunscrita à questão turística, mas também no que diz respeito àquelas que são as exigências hoje do viajante. A pandemia trouxe novidades a esse nível. Se é bem verdade que a Madeira beneficiou da aposta que se seguiu no que diz respeito à afirmação de destino seguro, é verdade que também existe a preocupação de quem viaja nas matérias que são de natureza ambiental. E por isso, neste momento em que nos encontramos, evidenciar que essas práticas são uma realidade e, simultaneamente, certificá-las sob padrões internacionais, constitui, julgamos nós, um ativo que também fará diferença na comunicação, também turística deste território. Aliás, esta certificação virá, porque uma das vertentes também será a questão do serviço, em que a Madeira, de facto, é o ex-libris, diria assim, dá muito tempo dentro dos destinos nacionais e, portanto, será, com certeza, mais um complemento muito importante na consolidação dessa posição de charneira que a Madeira tem vindo a ocupar. Luís Pedro Martins, sei que a agenda, conforme a dos nossos colegas também, tem sido uma agenda preenchidíssima no aproveitar deste deslanchar do turismo e que um dos grandes objetivos do Porto e Norte para os próximos meses é continuar a trabalhar e elevar a atratividade da região. Quais são as grandes áreas de aposta do destino para alcançar este objetivo, nomeadamente agora, nestas vésperas de verão? Como é que está o calendário, Luís Pedro, e quais são as grandes apostas para este verão e para a continuidade deste crescimento do destino Porto e Norte? Muito bom dia a todos. Permitam-me também um agradecimento ao IPDT e ao Jorge por mais este convite e mais esta excelente organização. Aproveitar também para poder cumprimentar os meus colegas, já com algumas saudades de alguns, mas fisicamente nem sempre é fácil estarmos juntos. O Pedro Machado está ali a pestanejar, eu sei o que é que ele me está a dizer, culpa minha em relação à última oportunidade, mas um abraço também ao Eduardo, para essa bela região autónoma da Madeira, e para o João Fernandes também, do Algarve. Em relação ao IPDT, acho que ficaria mal, sou suspeito, uma vez que trabalhamos quase diariamente com o IPDT. Portanto, falar sobre o IPDT era falar também muito sobre o trabalho que o Turismo do Porto e Norte desenvolve, uma vez que temos uma relação com um associado também muito presente na estratégia do Porto e Norte, mas obviamente uma palavra de congratulação por todo este trabalho e este esforço que dão também para o setor. As notícias do setor do turismo, eu como gosto de ser provocador, Jorge, eu insisto em dizer que as notícias não são boas
para os críticos do setor, para aqueles que acham que nós temos um peso excessivo na economia nacional. E não são boas a olhar para os recentes indicadores, nomeadamente os últimos números que saíram do INE. Crescemos em relação a 2019 em hóspedes, no nosso caso cerca de 7%, crescemos em dormidas, no nosso caso 10%, crescemos também na estada média e depois crescemos, e julgo que também nas outras regiões foi igual, crescemos muito nos proveitos. E não há melhor exemplo do que este de dizer qual é que é a força com que o setor consegue agora entrar após 2 anos de pandemia. Alguns ficaram surpreendidos, eu não fiquei, nós fomos avisando que olhassem para o que aconteceu em 2008, depois daquela severa crise financeira, nós fomos os que recuperaram mais facilmente. E agora está a acontecer exatamente o mesmo, uma recuperação de facto fantástica, com alguns problemas, obviamente, a resolver, e se calhar irão ser abordados aqui, nomeadamente com, diria, recursos humanos, é algo que é geral a todas as regiões. Depois, no nosso caso, aqui outras questões como a conectividade aérea. Bom, mas respondendo diretamente, na verdade é manter a aposta nos nossos principais produtos, com grande destaque aqui para o trabalho que temos estado a realizar em relação ao M&A. Eu recordo que nós dedicámos 25% do orçamento, foi dedicado de facto à Meeting Industry e está a trazer resultados. Nós tivemos agora uma subida gigantesca no ranking da ICA, passámos de 39º para 16º a nível mundial, portanto eu acho que começa já a ter aqui algum efeito o trabalho que todos temos vindo a fazer, públicos e privados, neste esforço de voltar a colocar o destino bem posicionado num produto que é muito importante para a região. Isso tem-se visto também pela notoriedade que temos atingido, com uma série de prémios internacionais, muito por esforço dos filmes que fizemos precisamente para promover o M&A. Depois continuar a aposta em mercados e produtos de alto rendimento, isso é uma grande prioridade, são aqueles que melhor contribuem para o crescimento em valor, que é algo que também todos desejamos, que o país deseja, que o Portinorte deseja. Isso traduz-se por continuar a trabalhar muito o enoturismo, a enogastronomia, no caso do Portinorte também o termalismo, uma vez que temos quase 47% da oferta do país, e depois também turismo industrial, reconhecido já por todos como importante também para atingir aqui estes segmentos de alto rendimento. Diria que continuar a gerar conteúdos criativos, mais do que criativos, acho que devem ser disruptivos, originais. Nós vivemos todos numa selva de comunicação onde há milhares de apelos sobre os destinos. Nas minhas equipas estão cansados, já não podem ouvir até à exaustão 3 palavras, sobre as quais eu digo que se não tiverem lá, não vale a pena, é dinheiro deitado ao lixo. E essas palavras são: tudo que fazemos tem que ter impacto, tem que ter memorização e tem que ter alinhamento. Alinhamento com o quê? Com o resto da estratégia da região, mas também alinhamento com aquilo que o país faz. Se não tiver impacto, memorização e alinhamento, estamos a fazer umas coisas engraçadas para nos divertirmos, mas a deitar dinheiro ao lixo. Felizmente, as coisas têm tido este impacto e temos tido resultados muito interessantes. No caso do Portinorte, reforçar a conectividade aérea, obviamente que é importante. Estamos a trabalhar, e isto poderá ajudar muito também já para este verão, o stopover, neste caso stopover com a Ibéria, stopover com a TAP, e fazer explicar aos nossos associados, a quem chamamos para este stopover, que na verdade não se trata de aderir a um programa que possibilitam descontos e depois dizem-nos estamos a dar descontos, não estamos a ganhar. Não, um stopover não pode ser visto como uma campanha de descontos. O stopover tem que ser visto como uma oportunidade para, durante um determinado período de tempo, fazer uma campanha para um mercado que nos importa captar. Exemplo, nós queremos captar o mercado da América Latina, já reconhecido por todos agora como forte, mas para o qual nós, pelo menos, não trabalhávamos como queremos trabalhar. Estou a falar de México, por exemplo. Este stopover dedicado ao México é precisamente para despertar a curiosidade deste mercado. E a partir de um certo tempo, obviamente que deixaremos o stopover,
e o mercado já reconhece o destino e trabalharemos com normalidade. Depois, captar novos mercados e aqui ainda a crescer a América Latina, mercados como Israel, países nórdicos, nunca esquecendo a nossa aposta e que nos preocupa a conectividade que temos hoje com os Estados Unidos, Canadá e Brasil. Isso daria um fórum. Estão todos convidados para no dia 30 assistirem, de facto, a um evento na Exponor sobre este tema. Apoiar a dinâmica de eventos, muito importante também, conquistar eventos internacionais, conquistar eventos para o Leisure e para o M&I. Nós vamos ter aqui, durante este verão, o M&I Forum, um dos principais eventos a nível mundial. Esteve no Dubai, na última edição, vai estar agora aqui, na região. Amanhã mesmo começa o QSP Summit. Acabámos de receber o Farid Zacarias, da CNN, que é quem vai abrir, de facto, este evento. Mas para isto, para os eventos internacionais, também precisamos aqui de apoio. Os eventos têm que ser transversais ao país e estes eventos internacionais são importantes em regiões e em áreas, como por exemplo aqui a área metropolitana do Porto, mas são muito importantes para estarem deslocalizados e para tentarmos levar este tipo de eventos para o interior. Termino dizendo que o esforço, de facto, de todos, nomeadamente em relação ao interior, ainda há pouco no centro tivemos interessantes discussões sobre este tema no Ver Portugal, e eu recordo que se há setor que olha para o interior como uma oportunidade e não como uma fatalidade, é o setor do turismo. Mas não chegam as palavras. Nós precisamos também de apoio para conseguir levar para estes territórios onde há maior dificuldade de conseguir patrocínios, de conseguir apoios, sermos nós a levar e a lançar. E eu vou-vos dar, e termino com este exemplo. É muito difícil um evento internacional para trás dos montes, mas nós vamos conseguir fazê-lo. Vamos dedicar o balonismo ao Vale da Vilariça e ao Douro. Mas, obviamente, tem que ser nós, os públicos, a dar esse primeiro passo para depois conseguir provocar e atrair os privados. Pedro, muito obrigado. Já voltámos a algumas das temáticas que aqui referiste, nomeadamente esta questão da conectividade aérea, que eu acho que é algo que os nossos participantes gostarão de ver, talvez mais aprofundado. Pedro, viva, bom dia. No texto que tu nos brindas no Turismo em 2022, tu referes a capacidade de recuperar o posicionamento de liderança e que isto passa por uma defesa da cultura e da sustentabilidade. Essa cultura de sustentabilidade já está devidamente enraizada na nossa comunidade. O que é que devemos fazer enquanto setor para potenciar essa mudança de mentalidade e abraçarmos a sustentabilidade como algo natural no desenvolvimento das nossas empresas, dos nossos destinos? Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado pela questão, pela oportunidade, que saúdo naturalmente o IPDT, saúdo com saudade o Luís Pedro, que ele gosta, que anda aí a correr seca e meca e bem todos os dias e não nos temos encontrado tantas as vezes quantas gostaríamos, mas ele está cá em espírito. Ao Eduardo Jesus e ao João Fernandes do Algarve, uma saudação também muito particular. Mas dizia-te, à tua questão, eu responderia com aquilo que me parecem ser, digamos assim, as premissas base. A sustentabilidade não é um chavão, nem é matéria que se possa colocar agora como tendo sido descoberta para pôr na agenda. A sustentabilidade é um tema, de facto, que nos carece da maior atenção, sob pena de sermos ultrapassados por aquilo que os consumidores, a percepção social e, sobretudo, as novas gerações vão trazer enquanto cidadãos e depois enquanto consumidores. E por isso nós colocamos, como todos os colegas, e julgo que é unânime este sentimento em relação àquilo que é hoje o trabalho que fazemos em rede com o turismo, é onde é que verdadeiramente nós podemos, queremos e seremos capazes de chegar quando introduzimos a agenda da sustentabilidade. 51%. Todos os clientes mundiais da Booking, em 2021, num estudo que foi tornado público, estavam disponíveis para alterar o seu destino de férias se a proposta de valor que lhe fosse apresentada
indiciasse uma experiência que contribuísse para a diminuição da pegada, que contribuísse para a descarbonização e em muitos casos estariam até disponíveis a pagar mais. E, portanto, este tema da sustentabilidade para um planeta que tem recursos limitados, veja-se o que está a acontecer hoje com a Conferência da ONU sobre os Oceanos, que também é uma matéria recorrente, não é? Porque andamos a discutir a economia e o turismo azul, julgo que vai ser introduzido hoje um painel com o turismo azul há anos a esta parte, tem muito a ver com aquilo que ao longo destes últimos anos tem sido chamado em particular a atenção para a matéria dos plásticos e hoje a presença maciça de micro-organismos de plástico que estão espalhados por todo o oceano e que já estão na cadeia alimentar. E, portanto, a sustentabilidade, de facto, ela é transversal aos vários temas, às várias áreas de atividade e nós iniciamos, quer por força de uma articulação com o Turismo de Portugal no que diz respeito àquilo que são os 3 grandes eixos programáticos para este triênio 22-25, obviamente, o primeiro, criar valor, e aqui falamos das empresas. O segundo, a transformação digital e a evolução tecnológica. E o terceiro, o tema da sustentabilidade. E aqui a sustentabilidade é entendida não apenas do ponto de vista ambiental, mas também a económica e a sociocultural. Na nossa região, nós iniciámos este processo em 2019 e foi, essencialmente, um projeto que queremos, pela sua abrangência, colocar num território que tem, de facto, as suas particularidades. Estamos a falar num território como é o centro de Portugal, que tem 8 sub-regiões e, portanto, tem 100 municípios, o que dá uma dispersão geográfica e, em muitos casos, fortíssimas assimetrias regionais que temos dentro da própria região. Procuramos, dentro desta estratégia de envolver os 100 municípios, definir um conjunto de ações-chave, e aqui estão desde a disponibilização sem custos de ferramentas para a criação da agenda da sustentabilidade, certificação das empresas, boas práticas, eficiência energética, etc. E procuramos também criarmos aqui um ecossistema multissetorial, multidisciplinar. E, portanto, desde órgãos de decisão administrativos, empresas do setor e do subsetor do turismo, escolas, ensino superior, terceiro movimento associativo, ou terceiro setor e movimento associativo. E, portanto, onde é que nós queremos chegar verdadeiramente com este grande projeto que é o domínio da sustentabilidade? Desde logo, capacitação. Esse é um tema-chave. Há bocadinho o Luís Pedro bem introduzia a questão dos recursos humanos e é evidente que hoje a nossa maior ameaça já não é nem o produto, nem a marca, nem a percepção que há sobre o destino de Portugal, é a qualidade do serviço que vamos prestar no curto prazo. E essa é transversal. Transversal ao turismo e transversal às outras áreas, porque nós encontramos essa mesma dificuldade quando cruzamos com outras atividades e percebemos que a questão das competências, dos skills e dos recursos humanos é tema-chave. Portanto, o que é que nós procuramos fazer? Capacitar não apenas os agentes ligados ao setor, mas também os agentes que estão na cadeia, por exemplo, como acontece com os municípios, dos licenciamentos, de todo este processo, envolvermos toda a comunidade, por forma a que esta capacitação seja uma capacitação transversal. Segundo, obviamente, procurarmos também melhorar e tornar a comunicação mais eficaz, porque precisamos de sair dos lugares comuns sobre a questão da agenda da sustentabilidade. E precisamos de sair dos lugares comuns procurando reforçar esta capacitação, mas ao mesmo tempo criando para as pessoas esta ideia de que a eficiência coletiva, o espírito de rede, as vantagens do desenvolvimento e a criação de valor resulta da aplicação de uma verdadeira estratégia de sustentabilidade. A ideia da criação de valor, a percepção de valor que está associada a esta sustentabilidade. E, portanto, sair do caráter punitivo de dizermos tem que fazer porque senão, mas dizermos assim, não, há uma atmosfera de valor, há uma criação de valor que pode e deve, e depois influencia, quer do ponto de vista nacional, mas também do ponto de vista internacional, e subscrevo também o que disse o Luís. De facto, hoje, cada uma das nossas regiões procura posicionar-se per si, naquilo que são as suas singularidades. O Luís citava há bocadinho bons exemplos. Nós acabámos agora o workshop do turismo religioso, 40 países, que estiveram em Fátima durante os últimos 4 dias, muito focados aqui no turismo religioso, seja o mariano,
seja o turismo judaico, e depois poderíamos citar outros exemplos que todos trabalhamos no sentido de afirmarmos as nossas regiões per si e, a partir de uma estratégia mais abrangente, ligados, como estamos, entre pares com as nossas agências e com as nossas regiões, procurarmos também depois aumentar este espectro. E esta constatação do posicionamento nacional, da eficiência coletiva, de tudo aquilo que hoje diz respeito e que está disponível por força dos instrumentos financeiros que temos à nossa mercê para verdadeiramente podermos implementar estas agendas, são decisivas para, de facto, aquilo que é sempre, do meu ponto de vista, e julgo que os colegas partilharão, que é gerar confiança. Porque a confiança é a base para podermos ser competitivos e atrativos nos fluxos. A confiança é a base para podermos ser competitivos e atrativos nos investimentos, sejam eles públicos ou privados, muito em particular os privados, porque aqui também subscrevo o que disse o Luís, o turismo, de facto, a base, o músculo, está no setor privado. Portanto, nós apenas temos que ser dínamos, temos que ser agitadores, temos que ser capazes de multiplicar aquilo que é o esforço que os privados fazem para depois podermos criar as condições para que haja, de facto, esses fluxos, mas para gerar esta confiança nacional, confiança internacional. E, portanto, a sustentabilidade, Jorge, e ainda agora mesmo à tua questão concreta, é um processo, está em processo. Procurámos alargar, digamos assim, tipo spillover, este efeito de envolvermos não apenas os agentes diretos, mas tudo o que está na cadeia das relações que o turismo tem dentro do destino. E depois criámos um conjunto de ações, não vou agora amassar-vos com isto, desde o Conselho Escolar para a Sustentabilidade da Região Centro, desde aplicarmos um conjunto de intervenções artísticas e culturais que também induzem a percepção e também uma nota de envolvimento do ponto de vista daquilo que é a criação artística como fator que pode também ele induzir para esta agenda da sustentabilidade. Obviamente que as boas práticas na gestão de pessoas e igualdade de oportunidades, etc. Portanto, há um conjunto depois de medidas que implementamos, mas sim, é um processo que queremos que seja cada vez mais transversal, que responde a uma ambição maior, que é deste posicionamento nacional e internacional, e como não podia deixar de ser, um tema que, se nós não fôssemos diligentes, provavelmente seríamos ultrapassados, em primeiro lugar, pelo mercado e, em segundo lugar, pelas novas gerações dos novos consumidores que olham para nós de forma completamente diferente. Pedro, muito obrigado por este vasto leque de temas que nos referiste e ações que estão a levar a cabo e que, efetivamente, os tornam também pioneiros nesta abordagem à certificação do destino e à questão da sustentabilidade. João Fernando, eu começava por e a pergunta não será exclusivamente, enquadrada pelo que lhe vou dizer, poderá naturalmente ir além disso, mas no artigo que escreveu para o Turismo 22, fala de um tema que é muito importante e que nós também temos vindo a acompanhar profundamente, que é a questão do turismo doméstico e a forma como ele ajuda a promover a coesão dentro das nações. Sabendo nós que o Algarve, que é por excelência não só o destino dos nacionais, mas também de muitos e mais até de internacionais, o João Fernandes diz que o turismo interno ajuda também a promover a coesão dentro dos destinos e das nações e a aproximar o interior do litoral e as cidades do mundo rural. O que é que podemos esperar do turismo do Algarve relativamente à atração e à comunicação com o turismo nacional, sendo ele tão importante para não só colmatar as quebras do turismo internacional, mas para, de facto, como diz no seu artigo, levar a que os portugueses conheçam Portugal e possam, neste caso, preferir mais ainda o Algarve? Olá, bom dia a todos. Um cumprimento especial ao Jorge e agradecendo naturalmente o convite do IPDT e juntando-me ao reconhecimento pelo excelente trabalho que esta organização tem feito na definição de estratégias no trabalho diário também em prol do setor e, portanto, fica aqui este reiterado reconhecimento. Cumprimentar naturalmente os meus colegas, o Luís Pedro a Norte, o Eduardo na Madeira e pedindo desde já desculpa ao Pedro Machado porque fui aqui surpreendido por uma atualização de software e saí de cena. Nós no turismo estamos muito habituados
aos processos de melhoria contínua, mas às vezes os timings destas atualizações são um desafio. Bem, mas cá estamos e indiretamente à questão, de facto, o Algarve há mais de 40 anos, que é o destino turístico nacional com maior número de dormidas de turismo doméstico. E nós podemos olhar também para o turismo doméstico numa perspectiva de resiliência, porque sempre em cada crise, as últimas 3 grandes crises, portanto em 2001, 2002, em 2008, 2009 e anos seguintes, e a mais recente em 2020, há sempre uma retração da procura externa e uma compensação dos mercados de proximidade, e no caso da última crise, em concreto, cingindo-nos mesmo ao mercado nacional. E percebemos, por exemplo, que pelos resultados já publicados do INE de 2021, o Algarve bateu todos os recordes em termos de turismo nacional, desde que há registros de dormidas em hotelaria na região. E, portanto, veio aqui cimentar esta ideia de que o turismo doméstico é também um fator essencial para a resiliência dos destinos. Nós temos naturalmente também a ambição de contrariar a sazonalidade da região e a sua litoralização. E, portanto, é um desígnio que perseguimos para todos os mercados e que fazemos com todos os mercados, inclusive diversificando mercados e apostando em segmentos dentro dos mesmos mercados que permitam essa procura fora da época alta e no interior. Mas a verdade é que hoje todos nós olhamos para o interior com outro olhar e isso facilita muito o trabalho que temos pela frente. Valorizamos a autenticidade, a natureza, os saberes, os sabores, as tradições, por oposição a uma percepção que anteriormente era muito colada a um atraso de desenvolvimento, a uma menor sofisticação. Hoje apelamos todos ao valor do descanso, da aventura, da aprendizagem que fazemos no interior, por oposição ao marasmo ou ao desinteresse a que votávamos o interior ainda há bem pouco tempo. E eu falo disto, falo na perspectiva de quem nos procura, na perspectiva de quem reside nestes territórios. E, portanto, hoje esse trabalho também já beneficia desta maturidade que todos temos de percepção sobre o que devemos valorizar e quais as oportunidades. O turismo do Algarve, já em 2014, quando definiu o seu plano estratégico, definiu desde logo a necessidade de diversificar a oferta, gerando novas motivações de visita e muitas delas muito focadas no interior. O caso do turismo de natureza, claramente privilegiando territórios de baixa densidade. Muitos deles não são apenas no interior. Se nos lembrarmos, por exemplo, Vila do Bispo ou Algesur, nós estávamos a falar claramente de territórios com fenómenos muito semelhantes à interioridade. E é bom lembrar que o Algarve é um bocadinho como Portugal deitado, não é? O interior é mais próximo do litoral, mas até do ponto de vista da geografia, esta imagem é talvez espelha bem a realidade que temos, mas também a oportunidade da proximidade. Quando começámos a desenvolver, por exemplo, o turismo cultural com projetos como o programa 365 Algarve, em que festivais do contrabando em Alcotim, portanto, uma zona muito pouco procurada e que de repente tinha 20 e tal mil pessoas em torno de uma tradição, de uma história comum, aliás, à zona raiana de várias regiões, nós começámos a perceber que esta maturidade que todos temos tem um valor prático do ponto de vista da procura e da dinamização económica do interior. Quando desenvolvemos, como ainda agora, projetos premiados como o Algarve Craft and Food, onde aliamos o artesanato à gastronomia, quando desenvolvemos o enoturismo, o autocaravanismo e tantos outros produtos e segmentos ou nichos
que depois geram uma atividade contínua, e percebemos que até pelo Registro Nacional de Turismo, o número de empresas de animação turística que se desenvolvem e que são criadas em torno destes espaços do interior, o aumento do alojamento local em torno, por exemplo, da Via Algarviana, tudo isto são sinais de que este trabalho de diversificação da oferta com estas preocupações tem resultados em concreto. Mas eles resultam, obviamente, de uma estruturação da oferta, não só de um planeamento, que é feito com os agentes locais. Já aqui foi referida a importância da capacitação dos agentes. Por exemplo, um trabalho muito especializado que fazemos em torno do walking e do cycling com a A2Z, de consultoria / formação de agentes que são, na maioria, microempresários e não têm a oportunidade para ir para uma sala de formação, estar em grandes debates. São muitas vezes empresas familiares que não podem abandonar o seu local de trabalho. Portanto, nós vamos ao local de trabalho, reformulamos esta abordagem da capacitação, fazendo uma aproximação àquilo que são as necessidades dos microempresários e dos trabalhadores dessas empresas. Ao nível das infraestruturas, há hoje uma consciência também muito diferente. A Rota Vicentina, ou a Via Algarviana, ou a Grande Rota do Guadiana são circuitos hoje que são reconhecidos internacionalmente, mas houve aqui um trabalho infraestrutural, de equipamentos, de sinalética, de promoção, todo ele muito relevante. Ao nível da informação turística, são inúmeros os guias que temos a retratar, desde o enoturismo, que o primeiro guia de vinhos foi feito pela região de turismo do Algarve, hoje já não retrata propriamente o produto, já retrata as quintas, o storytelling, já tem outro apelo do ponto de vista da visitação. As FAMs, as press trips, os inúmeros projetos que fizemos de B2B, nomeadamente no âmbito da Algarve Nature Week, outro projeto que desenvolvemos, e portanto esta abordagem é multifacetada, como aqui já foi referido, e vai do planeamento à promoção e comercialização. Felizmente, se olharmos, por exemplo, para fenómenos como janeiro e fevereiro de 2020, portanto, pico da época baixa no Algarve, a procura estava a registrar antes da pandemia, nesses 2 meses, um aumento de 15,3% de hóspedes na região, e grande parte desses hóspedes eram portugueses. Portanto, os portugueses já olham para este território em que 40% da sua geografia tem estatuto de proteção natural, com outros olhos, com a oportunidade de juntar bom clima à ruralidade, ao contacto com a natureza. Por essa imagem que nos passa do Algarve ser como Portugal deitado, que de facto é uma comparação muito interessante para se compreender um bocadinho melhor numa fatia de terreno que aparentemente é grande, mas não é, a grande diversidade que se tem entre o litoral e o interior. Eduardo, são muitas as novidades do turismo da Madeira. Primeiro, a junção do turismo com cultura, sendo que a cultura de facto na nossa perspectiva, o conteúdo, digamos assim, do próprio turismo, um dos grandes conteúdos do próprio turismo, mas vocês fizeram mais. Desenvolver uma nova marca, uma nova estratégia, são novas as rotas, são novas companhias aéreas, enfim, há aqui todo um percurso, de facto, muito bem fundamentado e os resultados começam a surgir. Como é que foram estes primeiros meses do ano e como é que esperas que seja o verão e o pós-verão, principalmente, na região autónoma da Madeira? Obrigado, Jorge, pela questão. Eu gostaria de referir que julgo que todas as regiões de Portugal, e tivemos a ocasião de ouvir os testemunhos de cada um dos responsáveis que me sucederam e antecederam nesta intervenção, todo Portugal preparou-se bem para a saída da pandemia. A pandemia, eu costumo dizer que constitui uma grande oportunidade e julgo que cada um de nós, responsáveis de cada uma das regiões, assumir esse desafio com grande responsabilidade. Não é por acaso que as coisas estão a surgir da forma como estão, porque nós podemos comparar com outras regiões turísticas
em geografias semelhantes à nossa e cujos resultados não são exatamente os mesmos. E isto significa que todos nós aproveitamos este período para fazer o habitual trabalho de casa. Tu já aqui referiste, durante este período nós lançamos uma nova marca, uma marca muito emotiva, que quer fazer parte do visitante e que o visitante faça parte dela, uma relação de sentimento com o destino. Aproveitamos para redefinir a nossa estratégia e projetá-la até 2027. Iniciamos este trabalho da sustentabilidade. Fizemos uma série de ações que nos levam a olhar para o produto sem descurar a questão da comunicação. E nessa área do produto, julgo que foi fundamental esse tempo que tivemos para pensar, mas acima de tudo para agir. E recordo que logo desde que a pandemia nos deu tréguas, começamos imediatamente a receber o resultado desse trabalho. Nós tivemos um agosto do ano passado que foi um agosto recorde, pela primeira vez na história de 200 anos de turismo na Madeira, nós tivemos acima dos 50 milhões de euros de proveitos do sector. Nunca tínhamos tocado esta barreira. E esse ainda foi um agosto dentro de um ano de 2021, caracterizado por uma grande pressão pandémica. Em setembro conseguimos um outro recorde relacionado com os proveitos do alojamento. Já em outubro foi o primeiro mês que superou qualquer registro de dormidas, qualquer registro de dormidas do período, de 2019. Portanto, senti-se claramente que a partir de agosto as coisas começaram a respirar de forma diferente e a haver uma correspondência da procura relativamente à nossa oferta. O mercado nacional teve aqui um papel preponderante. Foi o ano em que tivemos mais portugueses continentais na Madeira, pese embora essa disrupção que foi existindo ao longo do ano. Foram mais de 343 mil pessoas que viajaram desde Portugal continental até à Madeira. Fez com que Portugal continental chegasse ao final do ano de 2021 como o primeiro mercado da Madeira, circunstância que nunca tinha acontecido, mas que é de restar e abrimos uma nova porta. Permitiu que o português de Portugal continental não só redescobrisse a Madeira, como colocasse a Madeira nas suas preferências. E a partir desse momento são sucessivas as repetições que nós estamos a verificar vindas de Portugal continental. Tivemos também ao nível das acessibilidades, coisas completamente novas. Chegamos a ter 10 voos semanais entre os arquipélagos dos Açores e da Madeira, o que nos criou aqui uma grande acessibilidade a tudo o que é movimento que os Açores constituem como hub, nomeadamente da América do Norte. Tivemos a primeira ligação direta da Madeira para JFK, para Nova Iorque. Isso foi também, sem dúvida alguma, um marco importante. E temos, naturalmente, um impacto muito forte nas acessibilidades, que é proveniente da operação da Ryanair. A Ryanair fez crescer a oferta para a Madeira em cerca de 350 mil lugares por ano, o que significa 22% de um dia para o outro. Nós, neste momento, estamos a crescer 35% no que diz respeito a 2019, lugares de transporte aéreo. Desses 35%, 22% são resultado da Ryanair. O resto tem a ver com novas operações ou com o reforço de operações que aqui mantivemos já desde antes de 2019. Para termos uma ideia, o mercado inglês, que é o maior mercado internacional da Madeira, durante todo o período pandémico, manteve-se ativo e cresceu. Nós tivemos a Jet2, o operador de referência para a Madeira, a abrir novas bases em Inglaterra para funcionar com a Madeira. Nós estamos servidos por 9 bases, 9 aeroportos diferentes em Inglaterra, aqui para a Madeira. Portanto, eu diria que foi todo um esforço conjunto, quer virado para o produto, para a oferta, logicamente que aquela opção de nos afirmarmos como destino seguro, isto toca muito num aspecto que o Pedro Machado referiu, e bem,
que era a urgência de nós construirmos confiança no viajante. Foi o elemento mais arrasado pela pandemia e que precisava rapidamente ser reconstruído. As opções que nós fomos tomando durante a pandemia permitiram isso. A afirmação como destino seguro, com vagas de comunicação muito focadas nesse aspecto e naturalmente que estamos a tirar proveito desta ressaca que as pessoas estão a viver de uma clausura de 2 anos e que querem e precisam e é fundamental que o façam, que possam viajar o mais possível. E encontram nestes destinos onde Portugal se inclui um destino que corresponde a essas preocupações, entrosando com a questão da sustentabilidade, naturalmente que sim, mas onde também as companhias aéreas, e voltando à acessibilidade, encontraram um bom destino. E eu julgo que aí todo o Portugal fica beneficiado. É de facto notório esse crescimento e, acima de tudo, a alteração ao perfil daquilo que era o visitante típico da Madeira e que hoje em dia é muito jovem, casais com filhos jovens, enfim, há uma grande variedade, efetivamente, de novos turistas que se deve, claro, também a essas diferentes origens das rotas aéreas e do interesse também pelo destino. Pedro, uma nota importante, tu referiste a questão das acessibilidades aéreas. Sabemos que há novas rotas também para o Porto, de várias áreas, enfim, não só da Europa, mas fora da Europa também. Há uma grande recuperação praticamente daquilo que foram as rotas que foram canceladas durante a pandemia, mas isto também vai trazer, porque são mercados exigentes, vai trazer questões de serviço, até porque este crescimento que nós estamos a sentir naturalmente vai criar pressão em cima das nossas empresas. Como é que tu vês a questão do serviço direcionado para os turistas e relativamente a esta exigência que estes turistas que vêm chegando nos vão trazendo também? Estamos preparados para manter os níveis de serviço? Podemos ter algumas, enfim, dificuldades nesta área? Qual é a tua perspectiva sobre isto e a perspectiva da nossa região? Estão a ouvir agora? Agora sim. Ok. Sempre que se fala em conectividade aérea, alguém a boicotar o sistema. Não queria chegar aí. Bom, então duas coisas diferentes. Conectividade aérea. Em boa verdade, nós recuperamos praticamente toda a operação, eu diria que da esmagadora maioria das companhias que operavam em 2019. Quase todas já a operar aos níveis também de 2019. Há algumas que, de forma até surpreendente, como por exemplo a Turkish, que já está há alguns meses aos níveis de 2019, ou então o que está a acontecer com a British, onde aqui o crescimento é fantástico, tendo passado de 6 voos semanais para cerca de 17 voos semanais. O que tem sido também um grande contributo para nos trazer à região um mercado que não tinha grande representatividade no Porto e Norte, que era um mercado do Reino Unido, mas que neste momento aproxima-se a passos largos do mercado alemão e podendo mesmo passar a ser o quarto mercado da região. Dificuldade é aquela que vocês já sabem, é a nossa ligação a mercados de longa distância, nomeadamente Brasil, Canadá e Estados Unidos, e Médio Oriente, sendo que no Médio Oriente a Turkish tem estado a resolver uma parte do problema, o outro será resolvido quando a Emirates regressar, algo que não está previsto ainda. Em relação aos outros territórios, eles são servidos pela TAP, na nossa opinião, são servidos de forma muito diminuta, o que faz com que, e vocês viam há poucas notícias no aeroporto de Lisboa, curiosamente, e garanto-vos que não eram contratados pelo Porto e Norte a fazerem figura de turistas, mas por coincidência, quase todos aqueles a quem era perguntado
porque é que estavam ali, de facto, aquelas horas todas. Eles respondiam, pois, na verdade, eu vou para Guimarães, eu vou para Braga, eu vou para o Porto, eu vou para Coimbra, e estão retidos no aeroporto de Lisboa. Quase que dava para, contando todos aqueles que foram entrevistados, encher um avião numa rota direta para o Porto. Nós fizemos um trabalho com o Alentejo há pouco tempo nos Estados Unidos e no Canadá e convidámos sempre os representantes da TAP. E em boa verdade, e não há problema em dizê-lo publicamente, os representantes da TAP nestes mercados também não entendem ainda o porquê não apostar mais nestas rotas que servem a região do Porto e Norte, é verdade, mas também servem a região do centro. Portanto, a dificuldade está identificada. Neste momento, já agora, para colocar todos update, foi criada uma comissão por sugestão do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, onde está a CCDRN, o Turismo do Porto e Norte, a Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal da Maia, a AEP e a Associação Comercial do Porto. A ideia deste grupo de trabalho era, de facto, identificar quais seriam as prioridades e elas foram muito rápidas de identificar. Portanto, o grupo de trabalho, eu diria que se esgotou numa ou duas reuniões, porque este setor sabe muito bem aquilo que quer, conhece muito bem os mercados e sabe muito bem como ele poderia ser resolvido. Portanto, não há aqui nenhuma ciência por trás de todo este trabalho. Portanto, vamos entregar agora essa proposta. Em relação à outra questão que colocaste, pois esse sim é um tema que nos preocupa a todos, eu diria a todos em todas as regiões, não querendo ser alarmista, mas está dependente daquilo que vai acontecer agora em 2022, o podermos ter ou não sucesso em 2023. Isto tem tudo a ver com a qualidade de serviço que vamos prestar. Nós, em 2019, conseguimos, de facto, atingir patamares bem interessantes e eram comprovados pela avaliação da satisfação dos clientes. Neste momento, garantidamente, não estamos a oferecer a mesma qualidade de serviço que em tempos já oferecemos. Isto coloca aqui em perigo a fidelização, mas muito em perigo a recomendação. Quem tiver aqui uma má experiência, que começa logo pela chegada a um aeroporto, de certeza que não irá recomendar o destino com entusiasmo. Isto passa muito por temas que já foram aqui abordados pelos meus colegas, tem muito a ver, obviamente, com a qualificação, tem muito a ver com recursos humanos, mas acho que é um tema que nos deve colocar a todos em alerta geral, porque a qualidade de serviço era uma das marcas a que o Turismo de Portugal habituou os turistas, mas nós só poderemos ter a ambição de querer crescer nos tais, em valor e nos tais segmentos de alto rendimento, se também crescermos na qualidade da oferta, porque são, obviamente, turistas que pagam mais, mas que também exigem mais e, por norma, são também turistas mais esclarecidos e que não perdoam estes erros. Portanto, é uma matéria que eu acho que estamos todos avisados, o Turismo de Portugal também, seria de Estado também, estamos todos a trabalhar e temos que nos dedicar bastante a esta questão, porque ela pode pôr em perigo, de facto, não colocará em perigo 2022, mas poderá colocar em perigo o 2023 se houver, de facto, uma má experiência. Ou seja, Luís Pedro, estamos sujeitos a que o nosso sucesso nos traga problemas, de alguma maneira, não é? Portanto, se não, eu há poucos dias estive na televisão e nem toda a gente ficou satisfeita com as declarações. Obviamente que eu tinha que puxar a brasa às entidades regionais, quer sejam as do continente, quer sejam as da Madeira e dos Açores, e dizia que se cada um fizer bem o seu trabalho, não há problema. Nós não podemos ser responsabilizados pelo que está a acontecer, por exemplo, nas chegadas aos aeroportos. A mim não me importa saber, e não quis levantar o tema, se a discussão era se a culpa era da ANA, se a culpa era do CEF. O que eu quis ali salientar foi a nós competíamos continuar a estruturar produto e, acima de tudo, manter um país com grande notoriedade, preferência top of the mind, durante esse período tão difícil, para que, quando pudéssemos regressar, eles pudessem regressar também ao país.
Eu acho que hoje é claro para todos que nós fizemos esse trabalho e fizemos-o bem feito. Faça cada um o seu trabalho. Muito obrigado. Pedro, o que é que tu precisas que aconteça para poderes continuar a fazer bem o teu trabalho? Saúde. Se tiver saúde. São muitos os desafios, falaste aí de várias questões da dinâmica que está a ser impressa na região, em termos de qualificação das pessoas, do apoio que a entidade está a dar a vários setores de atividade para que a competitividade se mantenha, mas eu também sei que há limitações e que há questões importantes que todos vocês têm vindo a colocar na agenda, mas eu deixava esta questão para ti, uma vez que tens vindo a levantar estas questões em público. Jorge, eu estou a ouvir com muitos cortes. Não sei se me estão a ouvir bem. Estão? Estamos a ouvir. Eu estou em São Pedro do Sul, num bocadinho do interior, aproveitando há bocadinho a intervenção também do João Fernandes, e dizer-vos que, do ponto de vista daquilo que é hoje o desafio, quais são as duas grandes ameaças que tivemos e que para nós são elas próprias motivo de reflexão? Segurança e saúde. E, portanto, a percepção de segurança, a percepção de saúde é estratégica hoje para podermos, de alguma forma, fazermos apostas concretas no que diz respeito ao posicionamento do nosso destino. E para isso, no que diz respeito diretamente à nossa ação, e aqui subscrevo o que disse o Luís Pedro agora, da nossa ação, nós temos como missão estruturar bem o produto, procurar criar canais eficazes ou eficientes de comunicação, e cada um à nossa medida. Nós estamos muito apostados agora no ecoturismo, nós estamos muito apostados no enoturismo, apesar, e bem, do João Fernandes ter feito o primeiro roteiro do enoturismo, nós temos 5 regiões vitivinícolas que concorrem com o João Fernandes, e não vou dizer que concorrem com o Luís Pedro, porque o Luís Pedro vai dizer que tem o berço da nata dos nossos vinhos, mas seguramente que hoje somos todos muito competitivos, até a Madeira já faz bons vinhos, não é, Eduardo? E, portanto, dizer-vos que, de facto, há aqui um grau de especialização em cada uma das nossas regiões que obriga a que continuemos este caminho, e este caminho alavancado naquilo que, ainda há dias, numa reunião com a Rita Marques, pública, ela dizia: Portugal está com um modelo de governance no que diz respeito ao turismo eficiente. Portugal tem uma percepção internacional de destino seguro, de destino com boa experiência turística, com multidiversidade de produto turístico, com aquilo que são hoje os desafios que se colocam aos novos consumidores, e, portanto, nós estamos em linha com aquilo. E, portanto, este edifício do turismo hoje em Portugal, do nosso ponto de vista, deve manter esta coerência. O que se diz, o que se afirma das alterações legislativas, das ameaças ao modelo de governance, em alguns casos até absolutamente incoerentes, que seria, por exemplo, no processo de se fazer aqui algumas agregações entre os vários organismos do turismo, eles não são compatíveis com aquilo que é hoje a realidade que Portugal tem, e, portanto, não entrando agora nessa discussão, de facto, dar aqui estabilidade ao modelo de governance que Portugal tem e que é, em muitos casos, um exemplo para outros países, para outros mercados internacionais. Segundo, obviamente, mantemos esta especificidade e esta estruturação do produto que nos permita aumentar o leque. Na nossa estratégia internacional, aqui em linha com o João Fernandes, com o Luís, com o Eduardo, o ecoturismo, o enoturismo, o turismo religioso, a arte urbana, o LGBT, tudo isto são novos produtos turísticos que Portugal se quer posicionar nos 27 mercados internacionais e para os quais nós precisamos de fazer este caminho. Terceira camada, que é uma camada que pode parecer que não diz respeito, mas que está absolutamente ligada connosco ou linkada connosco. A questão que se discute hoje no país do investimento público. A mobilidade. O Luís Pedro, e bem, afinou questões que dizem respeito ao destino Porto e Norte e da sua relação com o aeroporto e muito em particular com as companhias aéreas. A mobilidade é um fator crítico. No caso do Centro de Portugal, que tem esta relação com 2 aeroportos, o Porto e Norte e o aeroporto de Lisboa, mas tem essencialmente na malha rodoviária, na malha ferroviária e na malha portuária capacidade de poder crescer. Ora, o investimento público com que Portugal está hoje a definir prioridades é para nós crítico para o sucesso da nossa atividade. E por isso, um país pequeno, para alguns periférico, que tem esmagadoramente no transporte aéreo a sua porta de entrada, ou o seu portão de entrada, deve repensar, por exemplo, a questão da ligação da ferrovia. Mas não é com paliativos.
Nós, por exemplo, a linha do Oeste que liga o Rossio até à Figueira da Foz, que é um corredor extraordinário do ponto de vista daquilo que é hoje o fluxo e a atratividade turística, ainda funciona a diesel, nem sequer está eletrificado. E se queremos ser, na tal agenda da sustentabilidade, muito competitivos, sobretudo do ponto de vista internacional, nós temos bons argumentos para apostarmos na mobilidade suave ou na ecomobilidade, e esta ecomobilidade ser verdadeiramente também ela posicionamento para Portugal. Portanto, a dimensão do investimento público, o que estamos a desenhar agora no 2030, e nós, em particular, e o Norte e o Alentejo, o João infelizmente não tem essa presença tão forte no novo quadro comunitário por razões de convergência ou de divergência, vamos lhe chamar assim, mas nós que estamos a discutir o novo quadro financeiro de programação, o do turismo é domínio, é eixo estratégico para as nossas regiões, mas depois tem que ver com esta questão da mobilidade. Segunda dimensão, a floresta e a gestão da floresta em Portugal. A nossa paisagem é um dos nossos cartões de visita. A gestão da paisagem, já para não jogar depois com os fatores de ameaça. No caso do centro de Portugal, lembremos de 2017 dos incêndios e o que é que isto significou nos impactos que teve em Portugal, não foi na região centro. Porque olhava-se para a Europa, olhava-se para Portugal e Portugal estava a arder. Lembramos todos desta imagem, que era uma imagem absolutamente perniciosa para o destino Portugal e, em particular, para o destino centro de Portugal. Portanto, Jorge, para responder à tua pergunta, sim, saúde, trabalho em rede, estabilidade do modelo e agora pensemos ou fora da caixa ou numa caixa maior, que é quais são, de facto, os investimentos públicos estruturantes que influenciam o nosso sucesso ou que podem influenciar e determinar a sustentabilidade do setor e o sucesso do setor. E aí a mobilidade ou a acessibilidade, como já foi referido, seja ela ferroviária, aeroportuária, portuária ou rodoviária. A questão da gestão dos recursos e, muito em particular, da gestão da paisagem e tudo aquilo que diz respeito a esta matéria. Tudo isto influencia aquilo que pode vir a ser o futuro do nosso trabalho. Pedro, muito obrigado pelo teu contributo, que de alguma forma somaria bem aquilo que têm sido as intervenções dos nossos colegas também. João Fernandes, para encerrarmos, já temos o Sr. Secretário de Estado à nossa espera, já está connosco também. Eu gostaria de lhe colocar um desafio que eu tinha previsto que pudéssemos discutir todos um pouquinho isto, mas o tempo, infelizmente por um lado, felizmente por outro, porque significa que tivemos aqui um conjunto bem profundo e diversificado de propostas. Queria pedir-lhe a sua opinião em relação àquilo que têm sido estas métricas que eu falava da avaliação do sucesso, muito assente na parte, naturalmente, das chegadas, das dormidas, dos hóspedes, das receitas, mas que há questões muito importantes como a satisfação dos residentes com o turismo, a satisfação dos próprios turistas com o produto e a experiência. Muitas vezes falamos de produtos inovadores quando eventualmente deveríamos falar de produtos melhorados, porque é isso que nós devemos ter em conta também, nomeadamente no que diz respeito ao serviço. O que é que o Algarve está a fazer? Quais são as preocupações que tem relativamente a estas outras métricas que, de facto, demonstram que um destino é equilibrado e está a ser desenvolvido de uma forma holística, tendo presente todos os seus intervenientes? Bem, se me permite, Jorge, só um recuo atrás a uma matéria que já aqui foi referida, a questão da governance no turismo. Eu queria apenas deixar, porque gosto muito de tirar fotografias em torno de resultados. E quando olhamos para o turismo, vemos como um setor que todos conhecemos como um principal contribuinte para a economia portuguesa sobre vários prismas, emprego, exportações, ou PIB, ou valor acrescentado bruto. Por qualquer prisma vemos esse contributo de forma muito clara, mas podemos nos perguntar porquê. E uma das razões, claramente, é porque é um setor já regionalizado. Essa é uma das grandes forças deste país tão diverso, é poder saber aproveitar essa produtividade. É por isso que nós somos dos mais competitivos do mundo em turismo. É por isso e quando olhamos para a competitividade em turismo, todos os países que estão acima de nós têm maior competitividade no índice de competitividade global e maior desempenho também no índice de desenvolvimento humano. Portanto, ser competitivo em turismo não é ser subdesenvolvido. É outra ideia que a economia e os vários indicadores também demonstram bem. Portanto, peço desculpa por este recuo, mas falando, nós já, e aliás todos nós
quando abordamos o desempenho do setor, já o fazemos com métricas que não apenas as métricas mais habituais das dormidas, dos hóspedes, dos proveitos, das taxas de ocupação. Nós incorporamos, aliás, o Turismo Portugal tem relatório já com mais de 5 anos sobre o turismo sustentável, sobre as unidades hoteleiras em relação ao consumo de água, de energia, de resíduos, e nós incorporamos hoje essas matérias como indicadores que estão, por exemplo, no nosso plano de marketing estratégico para o turismo, ou de matérias que têm a ver, por exemplo, com a qualidade do emprego, com a redução do trabalho precário, com o aumento do trabalho permanente, com a melhoria das remunerações, por exemplo, com também, no nosso caso, a menor sazonalidade, porque isso implica, obviamente, tudo o resto que aqui referi. E, portanto, no pilar social e ambiental da sustentabilidade, todos nós temos já nos nossos planos estratégicos isso identificado. Foi feito um trabalho muito aturado pelo Turismo Portugal, com um planeamento que é conhecido, não é? Do Plano de Turismo Mais Sustentável, que tem também o casamento entre os ODS e o setor de turismo ajustados à realidade portuguesa, e todos nós vamos criando abordagens também para que esta métrica não seja apenas um retrato, que seja uma forma de monitorização e definição de políticas públicas. Por exemplo, são só várias as regiões que têm observatórios de turismo sustentável, e não é uma prática nova. O nosso foi reconhecido pela Organização Mundial de Turismo em janeiro de 2020, portanto, antes da pandemia, e é de salientar também que esta é a primeira crise em que a sustentabilidade não sai de cena, sai, aliás, reforçada, e, portanto, sendo o turismo, claramente, como eu escrevi no meu próprio artigo, uma indústria do futuro, claramente, seja porque promove a paz, mas porque absorve rapidamente as principais tendências de desenvolvimento global, nomeadamente as da sustentabilidade, o turismo será claramente um pioneiro, sendo que já é em muitas matérias. Por exemplo, fala-se muito do consumo de água nos golfos. Os golfos são dos setores mais especializados na eficiência hídrica, por exemplo. O Algarve é uma região sob stress hídrico, conhecida pelas alterações climáticas. Foi uma região que definiu logo como prioridade para o PRR um plano de eficiência hídrica, ainda em 2020. Hoje beneficia de investimentos nessa área, mas como aqui foi referido por vários, incluindo também pelo Pedro de forma mais contundente, nós, do nosso lado, precisamos de saúde, mas precisamos de ajuda de outros setores. E, portanto, às vezes, a principal intervenção são nos constrangimentos e não tanto a nós. Deixem-nos trabalhar. João Fernandes, muito obrigado. Agradeço a todos. Nós chegamos ao fim do nosso tempo. De facto, foi, quanto a mim, um momento muito enriquecedor em termos de conhecer aquilo que as nossas regiões estão a fazer, que as nossas entidades regionais, as nossas regiões autónomas estão a fazer, e fica claro que, de facto, não é por acaso que nós temos vindo a liderar o turismo a nível internacional, é porque as boas práticas estão cá em casa, e muitas vezes andamos a olhar para fora à procura de boas práticas, quando as melhores práticas estão em casa. Portanto, muito obrigado pela vossa presença, pela vossa colaboração e pelo desempenho que as regiões apresentam. Muito obrigado. Vou só dar uma pequena nota de introdução à Sra. Secretária de Estado, que vai ser apresentada pela Daniela Rodrigues, mas queria, naturalmente, agradecer a presença e a disponibilidade que a doutora Rita Marques, que a engenheira Rita Marques nos tem proporcionado ao longo, de todo este tempo em que estamos no mercado e que a senhora secretária está em funções. Muito obrigado pela disponibilidade e dedicação e parabéns pelas conquistas que tem trazido para o nosso turismo. Muito obrigado e passava a palavra à Daniela. Muito obrigada, professor. Então, repensar o presente olhando para o futuro é então o título do artigo da senhora Secretária de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, a engenheira Rita Marques, na Turismo de 2022, a quem agradeço a presença em nome do IPDT. E então é com este lema que convido a senhora Secretária de Estado a encerrar o webinar.
Muito obrigada. Muito obrigada. Espero que me estejam a ouvir e ver em perfeitas condições. É de facto um gosto estar entre vós, ainda que algures, enfim, nas nuvens, porque ainda estamos no registro virtual. Quero cumprimentar todos, especificamente o Jorge, que lidera esta equipa fantástica do IPDT. Tem sido de facto um gosto ir trabalhando os temas que importam num contexto pandémico, mas agora virando a página, já num contexto de retoma forte, pujante. Quero cumprimentar todos os painelistas, fui ouvindo com atenção as várias intervenções e quero cumprimentar todos os presentes, reafirmando mais uma vez um grande empenho da Secretaria de Estado, o meu empenho pessoal em manter a boa orgânica que temos defendido no setor do turismo e, como foi dito e sublinhado várias vezes, que tem dado frutos tão importantes, não só para o setor do turismo, mas para o setor da atividade, para os setores de atividade na generalidade, para a economia na generalidade, para o país na generalidade. Deixem-me terminar este seminário sublinhando uma mensagem que de resto foi passando nas várias intervenções que todos tiveram a oportunidade de partilhar connosco. Fala-se muito da sustentabilidade, mas eu gostaria de centrar este grande desafio na sustentabilidade nas pessoas e estou-me especificamente a referir à sustentabilidade social. Este é um grande desidrato que temos que abraçar. Muitas vezes dizemos que trabalhamos todos nós no setor da paz, trabalhamos na indústria da felicidade e queria-vos dar nota que temos que rapidamente, já o temos feito, mas temos que fazer de uma forma mais unida, mais visível para todos. Temos que rapidamente materializar esta ambição. Muito recentemente, o Turismo de Portugal lançou a Carta Compromisso Colaborador Mais Sustentável. Basicamente, tentou que todos os colaboradores do Turismo de Portugal pudessem assumir de forma escrita o seu compromisso para com a sustentabilidade, mostrando a este setor que temos do lado público, neste caso do Turismo de Portugal, uma equipa fortemente alinhada com um compromisso do futuro. Este compromisso que, enfim, temos falado também durante toda esta sessão, ligado à sustentabilidade, aos grandes 3 objetivos da Estratégia ET 2027, que todos nós diariamente trabalhamos. Pois bem, eu gostaria muito que o setor pudesse abraçar esta causa e pudéssemos todos nós, enquanto trabalhadores do setor do turismo, e somos alguns, antes da pandemia eram 400 mil, entretanto perdemos, como é sabido, fruto das circunstâncias pandémicas, alguma força de trabalho, que temos vindo paulatinamente a recuperar, com todas as dificuldades que nos assistem, porque hoje, enfim, sabemos bem que é difícil captar talento, manter talento, nutrir talento, valorizar este talento, mas ainda assim parece-me manifestamente importante que todos nós, de norte a sul do país, contemplando naturalmente as nossas ilhas, as nossas regiões autónomas, pudéssemos de uma forma articulada, sintónica, reclamar que trabalhamos num setor mais sustentável, com uma ambição enorme a nível de sustentabilidade e que todos nós, trabalhadores deste setor, subscrevemos os princípios da sustentabilidade. E eu acho que seria uma iniciativa interessantíssima, que com certeza poderia ser depois replicada para outros setores de atividade, mas começando nesta grande onda que o setor do turismo abraça, podíamos, e já que estamos em tempos oceânicos, e porque muitos têm falado do oceano, eu acho que isto é uma ambição oceânica, uma ambição titânica, mas que poderia ser inicialmente trabalhada com e pelo setor do turismo e depois poderia naturalmente envolver outros setores de atividade. E portanto aquilo que vos falo é sobretudo podermos trabalhar nas várias dimensões que abordaram, enfim, o mercado interno, os novos mercados, os novos segmentos, o desenvolvimento das acessibilidades aéreas, a dinamização dos eventos, enfim, todos os grandes temas que foram aqui falados serão seguramente objeto de grande atenção por parte da Secretaria de Estado, mas sobretudo que pudéssemos lançar a muito curto prazo uma iniciativa associada a esta Carta de Compromisso para colaborador mais sustentável no setor do turismo e que todas as organizações pudessem se orgulhar em colocar no pouco que fazemos esta missão enorme que nos deve guiar continuamente, que nos deve energizar também continuamente, em termos cada vez mais uma atitude positiva, focada nos clientes, no trabalho em equipa, por um bem comum. O turismo é também uma força do bem, como tenho dito.
E, portanto, deixo-vos com este desafio, com esta mensagem, agradecendo, enfim, o esforço de todos nós fazemos seguramente a diferença, mas se estivermos unidos e sintónicos, faremos seguramente uma diferença ainda maior. Meus caros, muito bom dia, muito bom trabalho. Trabalharemos então juntos este tema da felicidade nas organizações, que penso que poderá trazer resultados importantes a nível da sustentabilidade do nosso setor e na afirmação internacional também, continuamos a granjear por este mundo fora também. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. A revista Turismo 22 está disponível para aquisição no website do IPDT. Relembro que até ao dia 10 de junho temos em vigor uma campanha de lançamento que inclui a oferta da edição digital a quem adquirir a versão impressa. Para usufruir desta oferta, podem clicar no link que surge no ecrã neste momento. Da parte do IPDT, agradeço a todos pela vossa participação neste webinar e despeço-me até ao Turismo 23. Muito obrigada.